E se aquilo que chamamos de normalidade já fosse, na verdade, um estado de delírio coletivo? Pense por um instante. A violência banalizada, a ansiedade que se tornou rotina, a sensação de vazio que tantas pessoas carregam em silêncio. Não seria esse o retrato de uma sociedade em decadência que já não consegue distinguir lucidez de loucura? A psicose coletiva não surge de repente. Ela é o grito de um inconsciente compartilhado que se recusa a ser ouvido. Cada sombra que negamos em nós mesmos, cada medo que abafamos, cada dor que escondemos, cedo ou tarde se espalha para o corpo social, criando comportamentos que parecem inevitáveis. Jung nos alertava: quando o indivíduo não encara a própria sombra, ela se projeta no mundo externo e retorna multiplicada, transformada em monstros sociais que passam a governar nossas escolhas. Nietzsche via outro perigo: o vazio do niilismo. Quando valores sólidos morrem, o que resta é um terreno fértil para manipulação, para dependência cega, para repetições irracionais que roubam da massa qualquer sentido real. Uma alma coletiva sem raízes se torna refém de ilusões passageiras. Assim como uma mente individual adoecida se perde em delírios, também a humanidade, ao se desconectar de seus fundamentos, cai em delírios coletivos. Esse é o retrato da psicose cultural que atravessamos hoje. Mas a pergunta que ecoa é: como reconhecer se não estamos nós mesmos vivendo dentro desse delírio que fingimos não ver? Há uma febre silenciosa correndo pelas veias da sociedade. Não se mede com termômetros, não aparece em exames, mas se manifesta em corpos cansados, mentes inquietas e noites mal dormidas. É a ansiedade que se espalha como uma sombra invisível, alcançando pessoas de todas as idades e lugares. À primeira vista, parece um problema individual, um fardo íntimo, mas quando olhamos com mais cuidado, percebemos que se trata de um reflexo de algo muito maior, um corpo social inflamado, vibrando em desarmonia. Esse medo difuso do futuro, essa expectativa constante de que algo ruim pode acontecer, não é apenas pessoal. Ele é o eco de uma vibração coletiva, um campo de energia que paralisa a criatividade, enfraquece a esperança e fortalece estruturas de controle. Quando uma massa inteira passa a compartilhar a mesma emoção de medo, o que se cria é um ambiente propício para a manipulação. O coração humano, desconectado de símbolos e significados mais profundos, se torna vulnerável. Jung nos alertava para esse ponto. Quando os símbolos ancestrais perdem sua força, a psique coletiva busca substitutos superficiais. E o que encontramos em lugar de rituais vivos e de narrativas que dão sentido são distrações rápidas, vazias, que prometem alívio, mas deixam a alma ainda mais faminta. Assim, a ansiedade não é apenas um sintoma individual, mas o sinal de que carregamos dentro de nós a febre do inconsciente coletivo. Vivemos em uma época em que a distração deixou de ser apenas um hábito e passou a ser um sistema de dominação. O prazer imediato, regulado pela dopamina, se tornou a moeda invisível que mantém a mente coletiva ocupada e anestesiada. Cada notificação, cada estímulo digital, cada pequena descarga de prazer rápido funciona como um fio que nos prende a uma rede de condicionamentos. A promessa é de satisfação, mas o resultado é vazio. A neurociência já nos mostra: quando há excesso de dopamina circulando, o cérebro perde sua organização natural. O córtex pré-frontal, responsável pela clareza, pelas escolhas conscientes e pela capacidade de refletir antes de agir, se enfraquece. O que sobra é um organismo guiado por impulsos, incapaz de se sustentar em silêncio ou de cultivar contemplação. É como se estivéssemos treinando dia após dia nossa incapacidade de parar e sentir. Essa condição não é apenas individual, mas coletiva. Uma mente social, viciada em estímulos, não encontra espaço para a transcendência. Não há tempo para refletir. Não há solo fértil para a espiritualidade. Não há profundidade para sustentar símbolos que apontem para algo além do imediato. O excesso de estímulo cria uma cultura da superficialidade, onde tudo é consumido rapidamente, mas nada verdadeiramente nutre.
E quanto mais esse ciclo se repete, mais distante ficamos de nós mesmos. A dopamina, que em sua função natural poderia ser um mensageiro de alegria e motivação, se torna uma ferramenta de manipulação social, aprisionando corações e mentes em um eterno ciclo de busca por prazer instantâneo. Nesse ciclo, o espírito perde espaço, a alma perde voz e o silêncio se torna insuportável. Quando a dor coletiva se intensifica, surge quase instintivamente a tendência de buscar um salvador. Projetamos em líderes, governos, religiões ou sistemas a esperança de redenção. Esse movimento parece natural, afinal, a mente humana procura um ponto de apoio quando se sente ameaçada. Mas, em profundidade, essa expectativa revela um afastamento perigoso, o abandono da própria força criadora. Jung descrevia esse padrão como o arquétipo do Messias. Quando não reconhecemos essa energia dentro de nós, ela se desloca para fora, criando dependência e, muitas vezes, manipulação. Assim, entregamos nosso poder interior a figuras externas, que passam a carregar o peso de nossa esperança. Porém, quanto mais a sociedade deposita no outro a responsabilidade pela salvação, mais frágil se torna sua própria estrutura interna. A revelação é contra-intuitiva, mas inevitável. Quanto mais buscamos um salvador externo, mais nos afastamos da centelha criadora que habita em cada ser humano. É um paradoxo que sustenta o ciclo da inconsciência coletiva. Enquanto olhamos para fora em busca de solução, a verdadeira transformação, que só poderia nascer do íntimo, permanece adormecida. Esse mecanismo não é apenas psicológico, é espiritual. Porque quando a alma esquece que já possui em si mesma a possibilidade de renovação, ela se torna refém do externo. E nesse esquecimento, a humanidade continua repetindo o mesmo padrão: esperar que alguém venha resolver aquilo que, em essência, só pode ser curado de dentro para fora. Há um tipo de vazio que corrói em silêncio. Não é a falta de coisas materiais, não é a ausência de oportunidades imediatas, mas a perda de uma direção mais profunda, de um sentido que oriente a vida. Quando uma sociedade inteira se desconecta de valores enraizados, quando já não há símbolos vivos que sustentem a experiência humana, o que resta é o terreno estéril do niilismo. Nietzsche enxergava com clareza esse abismo. Quando os valores superiores morrem, a massa se perde em consumo e repetição. A vida passa a ser conduzida pelo imediatismo, pelo excesso de estímulo, pela busca constante de prazer sem significado. É uma existência que roda em círculos sem direção real, incapaz de oferecer alimento para a alma. O niilismo não é apenas uma filosofia, é uma experiência concreta, que ressoa nos corpos cansados, nos corações desorientados, nas mentes que já não encontram motivo para criar. Do ponto de vista espiritual, a ausência de uma narrativa simbólica e sagrada deixa a psique coletiva vulnerável. Sem rituais que nutram, sem histórias que inspirem, sem mitos que apontem para algo maior, o ser humano perde o chão interior. E quando esse vazio se torna regra, a sociedade inteira adoece. O que era para ser coletivo e nutridor se transforma em um espaço de alienação. Por isso, a consequência é inevitável. Cada indivíduo, dentro desse cenário, precisa reconstruir seu próprio sentido, não como um luxo ou uma escolha opcional, mas como uma necessidade vital. Porque quem não se ancora em um propósito profundo corre o risco de ser tragado pelo vazio coletivo. E nesse vazio, a psicose social encontra terreno fértil para crescer. Em meio ao ruído incessante que domina nosso tempo, o silêncio tornou-se quase um ato de resistência. Vivemos cercados de sons, imagens, estímulos e pressões que exigem respostas rápidas, decisões imediatas, movimentos constantes. Mas o excesso de barulho não apenas cansa o corpo, ele desorganiza a psique. Uma mente exposta ao ruído contínuo perde a capacidade de escuta profunda, e quando já não escutamos, perdemos também o contato com a alma. Jung lembrava que os mitos e rituais ancestrais só nasceram porque havia espaço para ouvir. O silêncio não era ausência, mas presença. Era nesse espaço que a alma podia se manifestar, que os símbolos encontravam forma, que a espiritualidade se tornava experiência viva. Hoje,
Quando o silêncio é confundido com vazio ou com perda de tempo, esquecemos que ele é, na verdade, um campo de cura. Na espiritualidade prática, o silêncio atua como recalibração vibracional. Ele reorganiza aquilo que o ruído fragmenta, devolve clareza ao que o excesso de estímulo obscurece. Não se trata de fuga, mas de retorno. Um retorno ao centro, onde a mente deixa de correr atrás de estímulos e se permite repousar no que é essencial. A metáfora é simples, mas profunda. Um lago só pode refletir o céu quando sua superfície está calma. Da mesma forma, a mente só consegue refletir a luz do espírito quando se aquieta. Cada instante de silêncio profundo não é ausência de vida, mas reencontro com a vida em sua dimensão mais sagrada. E talvez seja exatamente isso que a psicose coletiva mais teme: que voltemos a nos silenciar, porque é no silêncio que o poder interior desperta. Toda crise coletiva, por mais dolorosa que seja, carrega em si um chamado, não apenas para mudanças externas, mas para uma transformação interior que começa em cada indivíduo. Jung dizia que a individuação, esse processo de integrar nossas sombras e reconhecer nossa totalidade, é a verdadeira resposta aos abismos coletivos. Pois a cura do social não se inicia nas massas, mas na consciência de quem ousa olhar para dentro. Freud, por sua vez, lembrava como o eu se dissolve nas multidões. O contágio psíquico é real. Quando estamos imersos na massa, perdemos contorno, identidade, clareza. Mas é justamente aí que nasce a possibilidade de ruptura. Se a inconsciência é contagiosa, a lucidez também pode ser. Cada indivíduo desperto rompe o fluxo da psicose coletiva e abre espaço para outra forma de existir. O ponto central se revela como uma síntese. Apenas indivíduos conscientes podem impedir que a sociedade se afunde em delírio. Não basta esperar por mudanças externas, nem por líderes que façam o trabalho em nosso lugar. A travessia da sombra para a consciência é pessoal, íntima, intransferível. Mas quando acontece em um, ilumina o caminho para muitos. Podemos imaginar a imagem simbólica que resume essa jornada. Tochas em meio à noite. Uma acende, depois outra, depois outra. E o escuro, antes absoluto, já não é o mesmo. A psicose coletiva talvez nunca desapareça por completo, mas se transforma quando cada ser humano escolhe despertar em meio a ela. E talvez reste uma pergunta que ecoe além destas palavras. Até que ponto a sombra que enxergamos no mundo não é também um reflexo daquilo que ainda precisamos reconhecer em nós mesmos?